Olá, bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos eventos mais importantes para a economia global dos últimos tempos, o grande choque de tarifas que os Estados Unidos aplicaram em 2025. E o nosso foco principal vai ser em como o Brasil acabou bem no olho desse furacão. Olha, vamos começar com uma pergunta que parece coisa de filme de espionagem, mas que se tornou a mais pura realidade. Já imaginou se o comércio, aquela coisa que conectou o mundo todo por décadas, de repente virasse uma arma? Pois é, a ideia é essa mesmo, e ela está no centro de tudo que a gente vai conversar hoje. Então, o nome que dão para isso é armamentização do comércio. Pensa assim, não é mais só para proteger a sua indústria. Agora, você usa tarifas e sanções como uma arma mesmo, para forçar outros países a fazer o que você quer na política. É uma mudança de regra total no jogo global, e os Estados Unidos resolveram jogar bem pesado. Ok, vamos entender isso direito. Mas como que os Estados Unidos montaram esse arsenal todo? A estratégia deles foi, para ser sincero, bem complexa, cheia de camadas. Pensa numa cebola, foi exatamente isso, uma camada depois da outra. Primeiro, eles tascaram uma tarifa base de 10% em quase tudo que entrava no país. Aí, por cima, veio a segunda camada, as tarifas recíprocas, que são taxas extras, sabe? Uma para cada país, bem personalizadas. E, como se não bastasse, um golpe final em setores específicos, como aço, alumínio e automóveis. Para fechar o pacote, sabe aquelas comprinhas online, pequenas, que antes passavam batido sem imposto? Acabou a festa. Isso atingiu o e-commerce com tudo. E é nesse ponto que a história dá uma virada e o holofote vai todo para o Brasil. O Brasil não foi só mais um país na lista, não. Ele virou um alvo bem específico, por motivos que são econômicos, claro, mas principalmente políticos. 50%. Deixa esse número absorver por um segundo. Isso não é um imposto, gente. É um muro. Foi essa tarifa que uma parte enorme dos produtos brasileiros passou a enfrentar para entrar nos Estados Unidos. Uma combinação da base de 10% com uma sobretaxa gigantesca de 40%. Mas o que faz disso algo, uau, sem precedentes, é o motivo. A justificativa oficial. Segundo as fontes, essa sobretaxa foi ligada explicitamente a um processo criminal envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. De repente, uma briga comercial vira uma ferramenta de pressão política direta. Um recado bem claro. Agora, olha que interessante. Se você olhar bem para esse gráfico, vai ver que a tarifa não foi um tiro no escuro. Não foi para todo mundo igual. Pensa bem, quase metade das nossas exportações ficou de fora dessa sobretaxa gigante de 40%. E isso, com certeza, não foi por acaso. Foi estratégia pura. E aqui a gente vê essa estratégia de dividir para conquistar em ação. De um lado, você tem setores importantíssimos que empregam muita gente, como o café, as carnes, vários produtos manufaturados, todos eles sendo massacrados pela tarifa. E do outro lado, produtos que os próprios Estados Unidos precisam, como os aviões da Embraer, a celulose, o petróleo. Esses foram poupados. Qual era a tática? Era criar um racha na economia brasileira, jogar um setor contra o outro. Ok, com uma pressão dessas, tão grande e tão bem calculada, o que o Brasil fez? A resposta do governo brasileiro se resumiu a uma palavra: negociar. O governo brasileiro ficou numa encruzilhada danada. Uma opção era retaliação. Sabe? Ah, vocês nos taxaram, então a gente taxa vocês de volta. O problema, o risco, era começar uma guerra comercial total e a gente podia acabar dando um tiro no nosso próprio pé, já que a nossa indústria precisa de muita coisa que vem de lá. A outra opção, que foi a escolhida e liderada pelo vice-presidente Alckmin, foi a da diplomacia. Foi tipo, ok, respira fundo, vamos sentar e conversar. Tentar resolver o problema em vez de aumentar a briga. Beleza. Enquanto os diplomatas trabalhavam lá fora, aqui dentro, o governo precisava agir para segurar o tranco. E o foco foi bem claro. Vamos proteger quem é mais vulnerável nessa história, principalmente as pequenas e médias empresas. Aí, o governo lançou mão de um monte de coisa. Linhas de crédito especiais com juros mais baixos, apoio direto para as PMEs e até a possibilidade de próprio governo comprar o excesso de produção. Tudo para tentar evitar um colapso total nos setores mais afetados. Ok, agora vamos dar um zoom out, porque o Brasil não estava sozinho nessa. Esse tarifaço dos Estados Unidos bagunçou o tabuleiro todo, redesenhou um mapa do comércio global. E cada país grande reagiu de um jeito. E essa tabela aqui é perfeita para a gente entender esse novo xadrez mundial. Sabe aquela história de uma regra para todo mundo? Acabou.
Agora o sistema é bilateral, cada um por si, negociando o seu. Olha só que doideira. A União Europeia, por exemplo, negociou, fez concessões, concordou em comprar mais energia para ter uma tarifa menor. Já a China foi para a briga, retaliou na mesma moeda. E o Brasil, com a tarifa mais pesada de todas, a mais punitiva, escolheu o caminho da diplomacia. O que a gente vê é um mundo todo fragmentado, onde quem tem mais poder de barganha leva melhor. E as empresas, o que elas fizeram no meio disso tudo? A resposta delas não foi exatamente a que os políticos americanos talvez esperassem. Elas não voltaram para os Estados Unidos. A estratégia principal foi uma coisa que a gente chama de arbitragem tarifária, que é basicamente o seguinte: a tarifa aqui está alta, então eu mudo minha fábrica para um país onde a tarifa é baixa, tipo o México ou algum país lá do Sudeste Asiático, e exporto de lá. Simples assim. E tudo isso nos leva para a grande ironia da história, o que a gente pode chamar de o grande paradoxo do protecionismo. No fim do dia, a pergunta que não quer calar é: será que toda essa agressividade, todo esse protecionismo realmente fortaleceu a economia dos Estados Unidos, que afinal era o objetivo, né? Pois é. Quando a gente olha os números, as projeções, a resposta parece ser não. Olha só o que os estudos projetam: uma queda no PIB, perda de quase 500 mil de empregos e, o que dói no bolso de todo mundo, um custo extra de mais de $2.400 por ano para cada família americana. Parece que a arma do comércio tem um coice bem forte. E o impacto vai muito além da economia. Essa nova forma de agir está destruindo a credibilidade da Organização Mundial do Comércio, está forçando até os aliados dos Estados Unidos a buscarem seu próprio caminho, mais autonomia. E olha que ironia, está abrindo uma brecha enorme para o BRICS, o bloco que inclui o Brasil, ganhar mais espaço e influência. No fim, uma política que foi criada para projetar força pode, na verdade, estar acelerando o declínio do poder americano no mundo. A grande questão que fica no ar é, nesse novo tabuleiro global, todo caótico e instável, quem vai saber jogar melhor?